O clima pós-formação de paredão na madrugada desta segunda-feira, 17, no BBB 25, foi de tensão e conflito. Guilherme, o líder da semana, questionou João Gabriel e João Pedro sobre a estratégia de voto dos integrantes do Quarto Fantástico e a confusão tomou conta da casa. Aline também participou da discussão e acabou brigando com Eva e Renata. Após a formação do paredão, Guilherme conversou com seus aliados sobre os votos distribuídos pela casa. O pernambucano avaliou que os 3 votos dados em Delma por integrantes do Quarto Fantástico eram incoerentes, visto que as bailarinas e os gêmeos tinham embates diretos com Aline. Entre você e Del, ela correu do embate com você, disse ele para Aline. Aline chegou com o irmão e disse que as dançarinas não conseguiram sustentar a briga com ela. A irmã ainda afirmou que deu a cara à tapa com participantes que julgou incoerentes. Guilherme chamou João Pedro e João Gabriel para conversar e questionar o motivo de as irmãs não terem dado o voto em Aline, já que a irmã foi o principal alvo deles na casa por semanas. Quem é o maior embate de vocês aqui em casa e das meninas? Os gêmeos justificaram que cada um tem uma estratégia de jogo e que Guilherme não tem que mandar no voto deles. O irmão continuou a discussão, afirmando que não entendeu a estratégia empregada pelos participantes e chamou os integrantes do Quarto Fantástico de saboneteiros. Aline entra na discussão e opina que a estratégia do grupo é fugir de debates e que as irmãs tiveram medo de colocá-la no paredão. Não que as bailarinas respondam, Aline diz que elas estão muito estressadas. Eva e Renata rebatem dizendo que Aline agora é educada, podem, e a irmã avisa que elas falam mais baixo. Eu estou falando tão educado com vocês porque estão gritando, parecendo 2 gralhas no meu ouvido. Aline continua dizendo que Eva a questionou sobre uma decisão dela e a dançarina pede à baiana para deixar de ser mala. Aline responde que a irmã está nervosa porque enfrentou seu primeiro paredão e ela já sabe como é a situação. Renata tenta entrevistar, mas Aline diz que não está falando com ela. Renata continua argumentando. Aline chamou a bailarina de mal formada e pediu mais uma vez para ela não se meter na conversa dela com Eva. Mas se eu achar que é pertinente falar, eu vou falar, respondeu Renata. Aline chama a Renata de transtorno e a dançarina diz que a irmã questionou os votos do Quarto Fantástico, por isso está na conversa. A confusão continua com a baiana dizendo que Renata sabonetou o programa inteiro e que tem que comer muito arroz com feijão, pois peito não tem. Após o bate-boca com Renata, Aline chegou sorrindo ao quarto ano 50. Gente, ficou nervosa, não foi? Tá vendo como é bom? Disse a irmã se referindo ao primeiro paredão de Eva. Vinícius entrou no quarto aplaudindo uma amiga. O irmão brincou com Aline dizendo que Renata afirmou que a irmã não tinha peito e ele respondeu se referindo ao seu silicone. Aline se divertiu e disse que o amigo errou o ml da prótese. Conversando na cozinha com os irmãos, Guilherme explica seu ponto de vista sobre não entender a estratégia do Quarto Fantástico. Eva entra na conversa dizendo que não vai questionar o voto de ninguém e o irmão pede para ela falar mais baixo. João Gabriel diz que o pernambucano também se aproxima com ele, mas Guilherme responde que com Eva ele não grita. Ainda analisando a estratégia do Quarto Fantástico, Vinícius questiona João Gabriel por ter dado o castigo do monstro para Aline, mas não ter votado na baiana. Eva e Renata responderam e o irmão revida dizendo que não disse a elas e que as irmãs estão repetindo um comportamento que criticam na casa. Delma acredita que Renata só voltou para casa com atitude depois da vitrine de seu fife porque estava imune. Caso contrário, a irmã ficaria calada para não ir para o paredão. Aline comenta sobre a decisão das dançarinas e diz que não faz sentido se aliar em casa apenas para ter força nas votações. Aline afirmou que os integrantes do Quarto Fantástico não têm opinião própria. A irmã acha que João Gabriel é o único do grupo que consegue falar por si. E Eva se esconde atrás das opiniões de Renata. Em conversa com Mike, Renata avalia que não quis dar força para Aline descer para o paredão. A dançarina diz que não entende por que o Quarto Fantástico não pode fazer suas próprias escolhas de alvo. Eva relatou que Guilherme chamou o grupo de saboneteiro, mas na verdade eles foram inteligentes na votação e não fugiram do embate com Aline. Mais tarde, as irmãs comentaram que com uma boa estratégia de formação no paredão, é possível eliminar a Aline da competição
e que a irmã será o alvo delas na próxima semana. Renata ainda afirmou que pela primeira vez a Aline conseguiu tirá-la do sério. A irmã diz que todas as vezes mantém a linha com a baiana, mas dessa vez foi vencida.